Olá, meus queridos irmãos cósmicos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e que a paz de Jesus, do Divino Espírito Santo de Deus, esteja em cada coração, em cada lar, né? Sempre aqui, agradecendo a presença de todos vocês nos comentários, né? Os que estão sendo meus clientes agora, eu agradeço a todos vocês, desejo muita paz, muita prosperidade, muita saúde, né? Um convívio no lar, no emprego, nos relacionamentos de uma forma geral. Nós vamos falar dessas cores do plano do nosso corpo astral hoje nesse vídeo, né? Que já estou devendo para vocês há um tempinho. Então essas cores do corpo astral, seguindo no nosso estudo dos nossos corpos sutis, né? Nos dizem muitas coisas. Então, para um clarividente, alguém que olhe, né, e veja a aura da pessoa, vai ver, né, que as principais características do corpo astral consistem, né? Elas consistem em cores que estão nele constantemente em movimento. Essas cores, elas não são fixas. Devido às nossas emoções, elas mudam, elas vão mudando. Nós já falamos isso em outros vídeos, que nada fica parado, né? Tudo muda. Então, as cores que correspondem são a expressão dos sentimentos, elas são as expressões das paixões, das emoções, na matéria astral, que corresponde, né, que vai fazer influência no corpo físico, não é isso? Então, todas as cores conhecidas e muitas que presentemente a gente não conhece, ou seja, tem cores que presentemente a gente não conhece, tá bom? Existem em cada um dos planos superiores da natureza, essas que a gente não conhece, né? Mas conforme subimos de um estágio para o outro, tornam-se mais delicadas e mais luminosas, de sorte que essas que a gente não conhece, né, que estão em outros planos mais superiores, elas podem ser descritas como oitavas de cor, tá? Não sendo possível representar fisicamente no papel essas oitavas de cor, os fatos devem ser tidos em mente quando se considerar as ilustrações coloridas do corpo astral, a que vamos nos referir agora, né? Então, o que se segue é uma lista das cores principais e das emoções que elas expressam. Então, temos o preto, com nuvens espessas, indica ódio, malícia. O vermelho indica centelhas, né? De um vermelho profundo, habitualmente sobre um fundo preto, significa cólera, pessoa com muita raiva, com muito ódio. Nuvem escarlate significa irritabilidade. Escarlate brilhante sobre o fundo habitual da áurea significa nobre indignação. Vermelho acobreado e sanguíneo, e indiscutivelmente, embora não seja de fácil descrição, significa sensualidade. O marrom acinzentado, nós vamos falar do marrom. O marrom é uma das cores que existe mais. Pra gente olhar assim e ver o marrom. Tá, é uma das cores mais comuns do corpo astral. É o marrom, olha só, é uma das cores mais comuns. Então tem o marrom acinzentado, opaco escuro, significa egoísmo, tá? O marrom avermelhado significa quase ferrugem, assim, avermelhado quase ferrugem, significa avareza. A pessoa muito avarenta, tá? Quase sempre ela está também listrada. Tem muita listra, assim, em pé, tá? Paralela ao corpo astral, significa avareza. O marrom esverdeado, que tem um marrom esverdeado também, iluminado por cintilizações de um vermelho profundo, escarlate, significa ciúmes. Vocês vejam como muda, né? Daqui a pouco você não está mais com ciúme, aquela cor já mudou. Daqui a pouco você não está mais com ódio, aquela cor já mudou, né? E por aí vai, né? Sensualidade, todas as cores, as emoções, elas vão fazendo essas mudanças, né? Justamente no corpo astral e na aura da pessoa, tá bom? No caso da pessoa comum, há quase sempre muita dessa cor presente, quando ela está amando, que é o cinza, cinza pesado, cinza chumbo. O cinza chumbo já significa depressão, tá bom? Esse que eu falei, quase sempre essa cor está muito presente, é o vermelho profundo, tá? Com cintilizações. Quase sempre a pessoa está amando. Aí fica com aquele ciúme, e você sabe muito bem que o ódio, ele anda paralelo com o amor, né? É um fiozinho muito frágil.
que há entre o amor e o ódio, não é? Eles estão em lados opostos, mas eles estão muito presentes, muito juntos, né? E então, como o marrom avermelhado da avareza, né, disposto em linhas paralelas, dando a impressão de uma gaiola, tá? Cinza, lívido, significa coloração repulsiva e assustadora, significa medo. Carmesim, pesado, significa amor egoísta. Vou mostrar para vocês aqui o que tá fazendo aqui a bagunça aqui na casa, é o cookie. O cookie, eu ganhei o cookie, olha só, a moça se mudou para Santa Catarina, que a filha dela foi se operar, né, abrindo parênteses aqui, pessoal, no vídeo. Eu ganhei o cookie tem 5 meses, olha só. O cookie tá aqui fazendo barulho no vídeo da mamãe, né, cookie? O cor-de-rosa significa amor sem egoísmo. Quando excepcionalmente brilhante, tocado de lilás, significa amor espiritual pela humanidade. Olha só, então, quando está rosa, né, tocado de um lilás, é um amor pela humanidade que se tem, tá? O laranja significa orgulho ou ambição, tá? Muitas vezes esse laranja, ele é encontrado ao lado da irritabilidade, tá, pessoal? O amarelo significa intelecto, varia do tom profundo e opaco para outro brilhante, que é o limão claro e luminoso, ou amarelo claro, tá? O amarelo opaco, ocre, implica na direção das faculdades para propósitos egoístas. Olha só, tá bom? Então, pessoal, aqui nós temos ainda o verde, que ele varia muito na sua significação e necessita estudo, né, mais profundo da interpretação correta. Quase sempre indica adaptabilidade. É uma pessoa muito adaptável, né, quando tem certos padrões de verde na aura, no corpo astral. O verde cinza, de aparência viscosa, significa engano e astúcia. Olha só. O verde esmeralda é versatilidade, engenhosidade, habilidade, aplicadas sem egoísmo. O verde azulado luminoso é profunda simpatia e compaixão, tá bom? O verde maçã brilhante sempre acompanha uma pessoa que tem um vigor, tem bastante vitalidade. Então é por aí que a gente acha, né, a gente descobre também as doenças, né? Vocês podem reparar que isso aqui tudo vai acarretar doença se permanecer muito tempo, né, no corpo, entendeu? Azul escuro e claro é sentimento religioso, se a aura tiver azul. Olha só, tá? O azul claro, tal como o ultramarino ou cobalto, é devoção ao nobre ideal espiritual. O azul lilás luminoso, habitualmente acompanhado de cintilantes estrelas douradas, a mais alta espiritualidade. Olha só, o azul lilás luminoso. O ultravioleta, desenvolvimentos mais altos e mais puros das faculdades psíquicas. E o ultravermelho, faculdades psíquicas inferiores, de quem cultiva as formas egoísticas e das mais energias. Vocês veem, pessoal, como acontecem as coisas? Como é feito? Desculpa, pessoal. Esse estudo, né? Vocês vejam que do marrom, que é a cor mais comum na aura humana, que ela significa coisas não boas, né? Várias tonalidades de marrom. Então, o que vai acarretar? O brilho geral do corpo astral, a previsão ou imprecisão relativas ao seu contorno, o brilho relativo dos diferentes centros de força, que são os chakras, o amarelo do intelecto, o rosa do afeto, né? O azul da devoção, encontram-se sempre na parte superior do corpo, tá? Olha só, olha que interessante, né? O amarelo do intelecto, dá licença aqui, pessoal. O amarelo do intelecto, o rosa do afeto e o azul da devoção, eles se encontram geralmente na parte superior do corpo. Entenderam, pessoal? Na parte superior do corpo astral. As cores do egoísmo, da avareza,
do engano, do ódio, estão na parte mais baixa do corpo. Então é fácil, né? Às vezes se distinguir o que está acontecendo com aquela pessoa, porque a pessoa reclama, por exemplo, de uma certa enfermidade. Então, quando vai se olhar, né? Quando vai se estudar essas formas aí, né? Das cores, da aura, do corpo astral, já se encontra aqui, né? Aqui uma forma de se descobrir por que que a pessoa está assim, né? Porque se a parte de cima estiver amarelo, rosa e azul, né, a pessoa está bem, né? Agora, se encontrar essas cores, as cores do egoísmo, né? Do ódio, da avareza, é porque a pessoa não está bem. Dentro dessas cores que a gente viu aqui, né? Que a gente estudou aqui agora. Daí segue-se que no homem não desenvolvido, a parte inferior do ovoide, do ovo, né? Não é do ovoide aquele ser, não. É do ovo. Tende a ser maior do que a do superior. De forma que o corpo astral tem a aparência de um ovo com a ponta mais fina para cima. No homem mais desenvolvido, na pessoa que está mais desenvolvida, o caso é o reverso, né? A ponta mais fina do ovo está apontada para baixo, tá bom? A tendência é sempre para a simetria do ovoide, daquele ovo, não daquele ser ovoide, não confunde a palavra ovoide aqui, mas do ovo que faz o formato do corpo astral e da aura, entendeu? A tendência é sempre para a simetria do ovoide, né? Obtida de grau em grau, de forma que tais aparências são apenas temporárias. Como a gente tem falado, é temporário, né? Porque tudo muda. Entenderam, pessoal? Porque às vezes a pessoa tá com ódio, daqui a pouco não tá mais com ódio, né? Então muda. Cada qualidade expressa por uma cor tem seu próprio tipo de matéria astral. E a posição mediana dessas cores depende da gravidade específica dos respectivos graus de matéria. O princípio geral é de que o mal ou as qualidades egoísticas se expressam em vibrações relativamente lentas de matéria tosca, embora as boas e não egoísticas funcionem através de matéria mais fina. Sendo assim, felizmente para nós, as boas emoções persistem ainda por mais tempo do que as más. O efeito de um sentimento forte de amor e devoção, permanecendo no corpo astral muito tempo depois que a ocasião que os causou já está esquecida. Então, o bom ainda para nós é que quando a gente não dura muito tempo as emoções muito ruins, tá? É muito difícil durar muito tempo. Elas se esvaíam, elas vão embora. A nossa sorte é que a gente tem aquele momento assim de raiva, às vezes de uma coisa que acontece, mas daqui a pouco aquilo acaba e aquilo não vai fazer efeito. Então a gente precisa ser uma pessoa de mente mais aberta para que isso não ocorra, para que não perdure essas emoções mais fortes que vão atrapalhar. Vocês estão compreendendo? Então, olha só, é possível, embora não comum, ocorrerem 2 graus de vibrações atuando fortemente no corpo astral ao mesmo tempo. Por exemplo, o amor e cólera, né? Isso acontece. Essas 2 vibrações, elas são fortíssimas no corpo astral. Fortíssimas. E elas são vibrações que ocorrem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então elas atuam, além de atuarem fortemente no corpo astral, elas atuam no mesmo tempo. Então então a gente tem que pensar sempre pelo lado da ternura, da compaixão, do que na parte do ódio, né? A gente tem que sempre pensar dessa forma, tá bom? Então a gente tem que ter as características, né, de um homem, né? Homem, eu digo ser humano, né? De um homem já assim desenvolvido e não de um homem não desenvolvido, né? Porque tem características principais desses 3 tipos, tá, pessoal? Características principais, tá? Desses 3 tipos, o não desenvolvido, o comum e o desenvolvido. Nós já falamos até em outro vídeo atrás que a gente fala, né? Como que a gente vai evoluir, a evolução do ser, né? Nós falamos, acho que no mês passado, é um vídeo do mês passado, que a gente fala da evolução do nosso ser. E essa evolução, ela tem que ser gradativa
E tudo isso está no livro O Homem Visível e Invisível, de C.W. Leadbeater. Para as ilustrações que estão nesse livro, são as ilustrações que vocês podem, né, ver lá a ilustração do homem desenvolvido, do não desenvolvido e do comum, tá? A gente falou na questão do desenvolvimento espiritual do ser. Se não me engano, o vídeo foi esse, o desenvolvimento espiritual do ser, do homem não desenvolvido. Do não desenvolvido tem uma proporção muito grande de sensualidade, engano, egoísmo, ganância. São evidentes esses sentimentos, né? A cólera violenta revela-se por manchas e salpicos de um tom escarlate opaco na aura. Quando a gente olha, a gente vê isso. Então já se sabe que aquela pessoa é uma pessoa cruel, é uma pessoa que engana, né? E olha só, e tem sentimentos de intelectuais, né, e religiosos assim, tá? Tem religiosos e gente que se passa por bonzinho aí, que a gente vê na TV, intelectuais que a gente pensa, nossa, essa pessoa é muito boa, mas não é nada disso. Quando a gente vai ver a aura dessa pessoa, está nos mostrando que ela é uma pessoa não desenvolvida. Então ela tem ganância, egoísmo, ela engana, tá bom? Tem cólera violenta, essas coisas. E o contorno do corpo astral dessa pessoa, da aura, é irregular e as cores borradas, espessas e pesadas, tá? Todo o corpo se mostra totalmente mal regulado, confuso e desordenado. Então, em outras palavras, é aqui que eu quero dizer a vocês que quando a aura densa que eu coloco nas respostas das análises, né, dos estudos que a gente faz, as pesquisas para as pessoas, mostra isso, tá? O corpo fica mal regulado, confuso e desordenado. Uma vez que o contorno está irregular, então se mostra o contorno, em vez de estar certinho, o contorno está irregular, né? Está irregular, com cores borradas, espessas e pesadas. Então fica denso, muito denso. No homem comum, o sensualismo, embora menor, tá, ainda é predominante, tá? Ainda é predominante no homem comum. Como também o egoísmo, havendo certa capacidade de engano para fins pessoais, embora haja algum verde, comece uma tonalidade verde ali, comece a dividir-se em duas qualidades diferentes, tá? Geralmente tem ali uma tonalidade de verde que vai mostrando que a astúcia vai paulatinamente se tornando adaptabilidade, tá? Então vai trocando um pouquinho da tonalidade do verde, que vai mostrando isso pra gente, quem olha e vê. A cólera ainda é marcada, a afeição, o intelecto, a devoção são mais notáveis, de mais alta qualidade. Então já se nota, né, essas coisas boas nessa pessoa, através da aura. As cores como um todo estão melhor definidas e são mais brilhantes nesse corpo astral aí, que tem ligação paralela e perfeita com a aura, né? Embora nenhuma delas se mostre perfeitamente clara, mas as cores já estão mais bem definidas, já estão mais brilhantes, então já dá para se ver que a pessoa não é aquela pessoa de um ser não desenvolvido. Vocês estão compreendendo? O contorno do corpo astral é mais definido e regular. Então, o contorno do corpo astral dessa pessoa já não é tão torto, né? Não tão tortuoso que nem o outro, ele já está mais definidinho, já está melhor, né? E no homem desenvolvido, as qualidades indesejáveis estão quase desaparecidas. Quase desaparecidas. Através da parte superior do corpo há uma faixa lilás. Então, quando se vê uma faixa lilás na parte do corpo dessa pessoa, então a pessoa já tem uma qualidade, né, boa. Através da parte superior e indicando aspirações espirituais. Acima da cabeça, envolvendo-a há uma nuvem com um amarelo brilhante de intelecto. Abaixo dela existe uma faixa larga com o rosa da afeição. Olha só que diferença.
E na parte mais baixa do corpo, uma grande quantidade de verde da adaptabilidade e simpatia. Já estão ali naquele ponto mais baixo. As cores são mais brilhantes, luminosas, com tiras claramente marcadas. O contorno é bem definido desse corpo astral aqui do ser desenvolvido. E todo o corpo astral dá a impressão de estar em boa ordem e sob perfeito controle. Embora neste livro aqui a gente não vai tratar de corpo mental, ainda assim deve ser mencionado que conforme um homem se desenvolve, seu corpo astral cada vez mais se assemelha ao seu corpo mental. Porque o corpo mental é o criador, né, pessoal? A gente sabe que ele é o criador, então ele cria as coisas e ele passa definições para os outros corpos, né? Até se tornar-se um pouco mais que um reflexo desse último, na matéria mais densa do plano astral. Entenderam, pessoal? Então, nós temos que melhorar, né, a nossa posição dentro do universo. Esse aqui é o objetivo, né? Vocês estão vendo aqui a situação que fica a aura de uma pessoa, né? Quando a pessoa tem irritabilidade, cólera, ódio, mata, estrupa, joga o corpo, mães que têm os filhos, joga na lata do lixo, joga no saco do lixo, como nem os animais fazem isso, né? Olha em que situação está um espírito desse que pega um filho recém-nascido, né? Uma criancinha completamente indefesa, né? E joga fora, e depois quando pega ainda tem a cara de pau, né, pessoal, de dizer que é porque não queria criar, não podia. Gente, sempre tem alguém, dá para adoção, né? Tanta gente querendo filho para criar e não pode nem ter os filhos. Tantas gastam muito dinheiro para tentar fazer tratamentos e não conseguem, elas jogam fora. Então são pessoas que ainda estão, né, não estão desenvolvidas, né? São seres que não estão desenvolvidos. Mas nós não podemos mais aturar isso aqui na Terra. A Terra está passando por momentos que a gente não pode mais aturar esse tipo de espírito aqui, né? É aquela história da laranja podre que acaba com o saco completo da laranja, né? Ou a batata, que quando está podre começa a afetar todo o saco da batata. Entenderam, pessoal? Então a gente precisa, né? A gente precisa melhorar isso. Vocês estão vendo aí, e não adianta dizer aquilo que eu falei, né? Quando se morre, não adianta dizer, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, porque tudo isso aqui é mostrado. Tudo é mostrado, né? Tudo, essas cores, né, do campo astral, da aura, que literalmente, ela é adaptada ao corpo astral e o corpo astral à aura. Tudo isso, né, vocês vejam que mostra. Não adianta dizer que se escondeu. Não tem essa de se esconder. Porque todas essas cores mostram quem é a pessoa, né? Até a forma, né, do corpo astral mostra quem é a pessoa, o formato, né? Se o formato for com a ponta mais fina para baixo, a pessoa é mais desenvolvida. Se a forma for mais fina para cima, a pessoa não é nada desenvolvida, porque ela está expressando, né, sentimentos muito primários ainda, né, dos chakras básicos, né, lá de todos os graus dos chakras básicos. Vocês estão compreendendo? Então, essas principais cores das emoções, tendo o marrom como uma das cores mais comuns do corpo astral, a gente precisa mudar isso, né? Precisa mudar. São várias tonalidades, vocês viram que são várias tonalidades de marrom, né? Marrom acinzentado, marrom avermelhado, marrom esverdeado. Então, são várias tonalidades que fazem com que mostre quem é a pessoa. A gente precisa mudar esses sentimentos, essas emoções, para que essas formas de cores mudem também em nós. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, paz, saúde, harmonia, proteção. Deus ampare a todos. Muita paz, saúde, até a próxima.